Resolvi falar um pouquinho mais de perto hoje. Tá frio, a turma gosta de sentar mais para trás, né? Tem medo aqui do púlpito, deve ser. A maioria senta ali mais para trás. Então vou ficar perto, gosto de olhar nos olhos também. Antes de lermos o texto da palavra, meus irmãos, eu queria fazer um agradecimento de púlpito, né? Pessoalmente aqui para a igreja, pelo culto que nós tivemos ontem, lá na chácara do Eduardo da Cissa. Em primeiro lugar, agradecer ao presbítero Eduardo e a Cissa que nos acolheram mais uma vez, de uma maneira muito gostosa. Foi um encontro especial. Nós estávamos em cerca de 120 pessoas lá ontem. Tinha comida, mas tinha comida, sobrou. Quem saiu muito cedo não levou o espólio. Eu levei uns espólios lá, porque sobrou, levei paçoquinha embora. E estava muito bom, né? Infelizmente a Márcia perdeu o óculos dela lá, né? Já não é a primeira vez, né? Teve uma vez que ela esqueceu dentro da geladeira o óculos, 15 dias, demorou para achar. Mas aí, agora, coitada, ela perdeu o óculos, né? O presbítero Eduardo até procurou lá. Mas fora o óculos da Márcia, que se perdeu, o tempo que nós passamos lá foi um tempo precioso. Obrigado pela sua presença, sua participação, seu empenho em estar lá. Esse momento de comunhão da igreja, com a oportunidade de levar alguém de fora, um convidado, né? Nós tínhamos vários convidados ontem. Foi um momento muito especial de manifestar o amor, a graça de Deus e pregarmos o Evangelho. Perdeu a fome. Também comeu tanto, né? Canjiquinha boa e tudo mais. Graças a Deus, foi uma benção. No último domingo eu compartilhei com vocês uma conversa, quem estava aqui vai lembrar, uma conversa particular que eu tive com um irmão aqui da igreja, né? E eu comentei que meu carro estava sofrendo perseguição espiritual, né? Bastante gente batendo no meu carro. E durante essa semana eu comecei a ler o livro de Jó. E aí veio um pouquinho mais esse assunto na minha mente. E eu queria falar com você hoje sobre vitória espiritual. Aproveitando aí que eu entrei na leitura de Jó, Deus falou comigo, me trouxe assim uma clareza sobre esse assunto. E eu queria compartilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração sobre esse tema da vitória espiritual. Não sei se você sabe, mas existe, pode ser que alguns tenham dificuldade para entender, para crer, mas existe um mundo espiritual, um mundo qual nós não vemos, mas a palavra de Deus nos fala sobre anjos, por exemplo, que estão a serviço de Deus e que protegem, né, os seus servos, os seus filhos e filhas. Os anjos estão a serviço do Senhor. A palavra de Deus nos fala também a respeito de demônios, legiões, e é claro, uma figura muito conhecida, e a gente não gosta nem de falar o nome, mas Satanás está por aí agindo, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite um pouco das estratégias do inimigo. A palavra de Deus nos fala sobre isso também. Como nós podemos nos blindar, nos defender das estratégias do inimigo. Eu aprendi isso no primeiro capítulo de Jó. Quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia. Jó capítulo 1. Eu leio desde o verso 1. Você acompanha comigo na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava.
levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui, meus irmãos, nós temos um relato de quem é Jó. Quem é Jó? Quem é esse homem? E nós vemos aqui a palavra de Deus nos dizendo, em primeiro lugar, que ele era um homem íntegro e reto. Ou seja, uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, uma pessoa que andava em retidão. O texto também nos diz, no versículo 1 ainda, que ele era temente a Deus. Ele confiava em Deus. A sua vida não estava caminhando sem rumo. Sua vida estava nas mãos de Deus. E nós percebemos aqui que ele entregou a sua vida e a vida da sua família nas mãos de Deus. Ele temia Deus. Mas também o versículo 1 nos diz que ele se desviava do mal. Era uma pessoa que tinha consciência do pecado, consciência das suas limitações e que era possível cometer erros. E fazia de tudo para evitar os erros. Pessoa que se desviava do mal. Mas também diz que ele era muito próspero. Todo mundo contou aqui as juntas de bois, as jumentas, era bastante, né? Diz que ele era o maior do Oriente. Um homem muito próspero, financeiramente bem-sucedido. E também nos diz, no versículo 2, que ele era pai de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, uma família grande. Mas ele era também piedoso, uma pessoa de oração, uma pessoa que ensinava os seus filhos a orar. Nós vimos aqui na leitura que, inclusive, ele oferecia sacrifício pelos filhos, caso os filhos tenham pecado e não soubessem que pecaram. Ele oferecia sacrifício pelos filhos. Olha a piedade desse homem. Olha a devoção, como ele se importava em que a sua vida e a vida da sua família estivesse em dia diante de Deus. Então nós temos aqui nesses primeiros 5 versículos o relato de quem é Jó. Dos 6 em diante, meus irmãos, começa um diálogo diferente. Nós não temos outro texto falando desse diálogo, que é uma conversa entre Deus e Satanás. Você já tinha parado para pensar nisso? Poxa, o diabo conversa com Deus? Vamos ver o que diz o texto aqui no diálogo entre Deus e Satanás. Versículo 6 nos diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Um texto diferente, um texto complicado, um texto que alguns até evitam, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e descobri que essa pessoa não gosta de falar o nome Satanás, né? E ela evita, ela não fala não. Não, prefiro falar o nome de Jesus. É mais interessante mesmo a gente falar de Jesus. A gente pregar Jesus, o amor de Deus, é muito melhor. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela não esconde essa realidade espiritual da nossa vida. E nós precisamos ter convicção. Ela existe.
Tem aqueles que negam a existência do inimigo, do diabo, de Satanás. Não, o diabo não existe. Esse é um problema. Tem aqueles que delegam mais poder ao diabo do que ele realmente tem. Também é um problema. Nós não podemos nem subestimar o inimigo e nem superestimar o inimigo. Mas ele existe e ele só tem um objetivo, meus irmãos: roubar, matar e destruir. Conforme nós vemos lá em João capítulo 10. É o objetivo do inimigo. Então nós precisamos ter consciência dessa realidade espiritual, meus irmãos, a qual a nossa vida, ela tem participação. Não fisicamente, nós não vemos isso acontecer, mas nós sabemos que isso acontece e que isso interfere a nossa vida. Paulo, por exemplo, lá em Efésios 6, declara: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, há uma luta espiritual, a qual nós não podemos esquivar. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva a enfrentar o mal, a enfrentar o inimigo, a enfrentar o pecado e toda forma de força espiritual que vem contra nós. Não é uma questão só de ter consciência de que existe, mas é enfrentar. A Bíblia nos chama ao enfrentamento. Então, sobre esse mundo espiritual, olhando aqui para o livro de Jó, eu queria tirar duas boas notícias para você, para mim, e duas notícias ruins. Ruins no sentido que devem nos trazer um alerta, deve abrir os nossos olhos, a gente deve ficar esperto. Como diz a Bíblia, nós devemos vigiar. Ok? Duas notícias boas e duas notícias difíceis, ruins, que devem nos deixar alertas. Primeira notícia boa, que é um segredo, na verdade não é um segredo, mas eu queria contar para você. Nós já declaramos isso aqui no culto hoje. O inimigo já está, o quê? Derrotado. Essa é uma notícia boa. E você sabia disso? Você sabia que Satanás já está derrotado? Ele já perdeu. Então nós estamos lutando contra um inimigo derrotado, mas que interfere na nossa vida e que quer nos levar junto nessa derrota. Esse é o problema. Colossenses, eu vou usar Colossenses aqui como um texto paralelo, Colossenses capítulo 2, versículo 15, onde Paulo diz assim, que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, Jesus, quando morreu na cruz, além de ele oferecer um sacrifício por todos os pecadores, ele derrotou o poder do pecado. Ele derrotou o poder da morte. E ele derrotou o poder do inimigo. Satanás não tem vez mais. O inimigo não pode mais alcançar aqueles que se entregaram a Jesus, que creram no sacrifício de Jesus, que foram lavados no sangue de Jesus. O inimigo não tem mais acesso a essas pessoas. O inimigo não pode mais intervir na vida dessas pessoas diretamente, porque elas não pertencem mais a ele. O inimigo foi derrotado. Essa é uma notícia maravilhosa, essa é uma notícia boa. Saber que o nosso inimigo já perdeu, ele já está derrotado, mas ele está também desesperado, porque ele sabe que ele está derrotado. E ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Então saiba disso. Essa é a primeira notícia boa que eu quero compartilhar com você. Ele já perdeu. Ele sabe que ele está condenado e que nada foge
das mãos do Deus Todo-Poderoso, e sabendo disso, ele age hoje para levar quantos ele puder para a perdição. Saiba disso. Primeira notícia boa. Segunda notícia boa está aqui em Jó. Eu quero compartilhar com você também, para que você leve isso para casa. Deus se agrada dos servos fiéis. Deus se agrada dos servos fiéis. Deus se agrada dos servos tementes, daqueles que se entregam, que se esforçam para desviar do mal. Deus se agrada. Vocês viram aí o texto dizendo, no versículo 8, Deus dizendo para Satanás: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha a medida, meus irmãos, que Deus usa para classificar uma pessoa. Deus olha para a pessoa e enxerga nele o caráter. É temente, ele é temente a Deus, íntegro, reto, se desvia do mal. Essa é a medida que Deus usa para classificar alguém. A mudança que aconteceu no seu coração, no seu interior. Deus olha para isso. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, nós temos um texto muito interessante. Quando Samuel vai para a casa de Jessé, Deus rejeitou Saul como rei e quis escolher um novo rei. Quando chega na casa de Jessé, ele descobre que Jessé tinha 7 filhos, né? E foi entrando filho. Não era um, foi entrando, não era o outro. Foi entrando, não era, entrou o 6º filho, um homem grande, forte, bonito. Samuel falou: esse cara aqui é o Brad Pitt, é ele. É ele. O que Deus falou para Samuel? Eu não olho a aparência, eu olho o coração. A medida de Deus é diferente da nossa. Deus mede pelo coração. Deus avaliou Jó aqui diante do inimigo, pelo seu caráter, pelo seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus estiver batendo um papo lá com Satanás sobre a tua vida, o que Deus vai falar? Deus tem algo a dizer? Sobre a minha vida, sobre o meu caráter, sobre a tua vida, o teu caráter. Quando Jesus foi ser batizado, tem ali uma epifania, né? Um evento maravilhoso, sobrenatural, o céu se abre, desce uma pomba e uma voz vem do céu e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito. É Deus dizendo isso a respeito do seu filho. É praticamente a mesma coisa que ele está dizendo de Jó. Eu tenho prazer nesse menino aí. Esse menino é bom. Coração bom, ele luta contra o pecado. Ele rejeita a tentação. Ele é fiel, ele é temente, ele é reto, ele ensina os filhos, ele abençoa a sua família. Eu gosto desse menino, esse menino me agrada. O que Deus tem a dizer de nós? O que Deus tem a dizer do nosso coração? Mas saiba que a fidelidade e a obediência agradam a Deus. Um coração íntegro e reto traz prazer ao coração de Deus. Deus se deleita quando os seus filhos desviam o coração do mal, rejeitam o pecado, evitam a mentira, mantêm-se fiéis aos seus preceitos, à sua palavra. Isso agrada o coração do Senhor. Essa é a segunda notícia boa. Deus se agrada dos seus servos fiéis. 2 notícias ruins. Primeira, o servo fiel a Deus é alvo de Satanás. E eu queria que você soubesse disso. Porque, por um lado, nós como igreja
povo de Deus, nós incentivamos o crescimento espiritual. E isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Como nós incentivamos isso? Lendo a Bíblia juntos, ministrando a palavra, como a gente fez hoje na escola dominical, por exemplo. Né? A Lisle preparou uma aula, veio aqui, ministrou, falou o coração das pessoas. Fizemos isso com as crianças, as mulheres se reuniram lá, debruçaram o coração na palavra de Deus. Nós sentamos ali no salão, discipulado, também buscamos orientação na palavra de Deus. O que isso produz em nós? Crescimento, conhecimento do Senhor. E isso é muito bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você crescer em Deus, quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais alvo do inimigo você vai ser. Quanto mais vida de oração você tiver, quanto mais do Senhor você tiver sede e buscá-lo com intensidade, mais o inimigo vai ter o seu coração como um alvo. Não é à toa que Deus fala, olha, Jó é meu servo, ele teme o meu nome, ele me segue, ele me obedece. Quem Satanás queria? Jó. Então saiba disso. Servo fiel é alvo do inimigo. O inimigo vai mirar em você. E a Bíblia revela que há algumas conversas, né, entre Deus e Satanás, talvez sobre a nossa vida, sobre a vida dos seus servos. Tem um versículo lá em Lucas, que poucos lembram desse versículo, que é um versículo quando Jesus vai falar para Pedro, que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Jesus diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha o que Jesus fala para Pedro. Eis que Satanás vos reclamou. Satanás está pedindo o teu nome. Satanás está conversando com Deus e ele quer você. E Jesus diz assim, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, o inimigo querendo Pedro. Pedro era um homem chucrão, simples, não sabia, provavelmente não tinha muita leitura, não tinha muito conhecimento, muita cultura. Mas como Pedro foi um homem importante nas mãos de Deus, Satanás sabia do seu potencial. Satanás sabia onde Pedro podia chegar, como ele poderia pregar o evangelho com intrepidez, com ousadia. Primeira grande pregação do evangelho, quando desceu o Espírito Santo, foi Pedro quem assumiu esse lugar. Foi Pedro que alcançou o coração de 3.000 pessoas. Pois é no coração de Pedro que Satanás está mirando. É ele que Satanás está reclamando para Deus. E Jesus fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Saiba disso. Quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais alvo do inimigo você será. Saiba que o servo fiel a Deus é alvo de Satanás. No versículo 9 nós vimos isso, né? Quando Satanás mostra que o foco dele é derrubar Jó. Né? Jó debalde teme a Deus? Não, peraí. Não é bem por aí não, Senhor. O senhor está enganado. Esse menino não é tão bom assim não. O servo fiel a Deus é alvo de Satanás. O último ponto que eu queria destacar com você, e o mais importante também, para que você saia daqui atento, olhos abertos, coração vigilante no Senhor, é o seguinte: o maior objetivo de Satanás é fazer o servo de Deus se voltar contra Deus. Satanás não está muito importando se a gente está com dor, se a gente está sofrendo uma doença, se a gente está chorando, se a gente está triste. O objetivo final do inimigo, meus irmãos, é que eu e você coloquemos o dedo na cara de Deus.
é que eu e você coloquemos a culpa das nossas mazelas em Deus. Perceberam essa estratégia dele aqui? Nós vemos ali no versículo 10. Acaso não cercaste com sebe, ele, a sua casa, tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus mediu Jó por onde? Pelo caráter, pelo coração. Por onde que Satanás está medindo Jó? Pelo que ele tem. Pelo seu. Olha a diferença. Já que é um servo de Deus e Satanás não tem acesso ao caráter dele, ele quer atingir Jó por onde? Pelo que ele tem. Pelos seus bens, pelo que acontece ao seu redor, pelo carro que quebra, por alguma coisa que não dá certo, a gente fica frustrado, aquele sentimento ruim, um casamento desestabilizado, o vício rondando o nosso lar, a internet apurrinhando a gente todos os dias. O inimigo usa, meus irmãos, inúmeros caminhos. Ele não tem acesso ao nosso caráter, mas ele quer atingir o nosso caráter. Ele quer nos desanimar. Ele quer tirar o nosso foco, a nossa atenção, e ele usa de tudo que ele pode. Cuidado, abra os seus olhos. Porque se ele chegar no nosso caráter, nós vamos então colocar a culpa em Deus. Esse era o objetivo dele. Tanto que ele fala para Deus, olha, Deus, toca no que ele tem. Deus fala, não. Você quer tocar? Toca então, eu vou liberar, está liberado. Toca lá no que ele tem. Mas no caráter dele você não vai tocar. Satanás mede Jó pelo que ele tem, ao contrário de Deus que mede o caráter. Satanás vai se esforçar, meus irmãos, para tocar no que temos com a intenção de desmoralizar quem somos. Esse é o foco dele. A intenção é fazer com que a gente se volte contra Deus. A intenção é que a gente coloque a culpa em Deus. A intenção é a gente ficar triste, a gente ficar frustrado com a vida e a gente se voltar, a gente colocar o nosso coração contra Deus. Aí ele atingiu o quê? Aí o inimigo atingiu o temor, a integridade, a retidão. Essa é a estratégia de Satanás. Para termos vitória espiritual, meus irmãos, nós precisamos nos aprofundar em Deus, blindar o nosso coração, ter convicção de que essa luta espiritual também faz parte da nossa caminhada. O inimigo nos tenta, às vezes por vias materiais, às vezes por uma situação, às vezes por alguém que está longe de Deus. Você sabe, né, que uma vida vazia sem Deus é espaço para ser um instrumento nas mãos do inimigo. Deus nos protege, Deus nos blinda contra isso, ou quer que a gente busque essa proteção, essa blindagem, tendo vida com Ele. Tem um texto da palavra de Deus que me chama muita atenção também, até um dia eu quero pregar nesse texto, um texto mais difícil, mais desafiador, Daniel capítulo 10. Quem já leu Daniel capítulo 10 sabe que Daniel botou o joelho no chão, ficou 21 dias orando pelo povo de Israel. 21 dias em jejum e oração. Depois de 21 dias, ele recebe a visita de um anjo, anjo Gabriel, que diz assim para ele, olha, Deus se agradou da sua oração. E eu estou com a resposta da sua oração, e faz 21 dias que o príncipe da Pérsia está pelejando comigo e não deixa eu trazer a resposta da tua oração. E aí vem um outro anjo e ajuda o anjo Gabriel, vence o príncipe da Pérsia e Gabriel vai lá conversar com Daniel. Você conhece esse texto? Leia capítulo 10 de Daniel. Um capítulo que nos incentiva à oração, ao jejum, para a gente dar conta de vencer essa batalha espiritual, meus irmãos.
É um capítulo que nos traz essa realidade à tona e faz a gente perceber que o inimigo não está para brincadeira. Coloca o teu joelho no chão e começa a orar pelos teus filhos. Você vai ver o inimigo tentando os teus filhos, tentando a você, a sua casa. Coloca o teu joelho no chão e ora pela igreja de Jesus e você vai ver as investidas do inimigo contra a igreja de Jesus. Coloca o teu joelho no chão, intercede pelo teu casamento e você vai ver as dificuldades que o teu casamento vai enfrentar. O inimigo não quer, ele não tolera. Por isso nós somos alvo do inimigo. A maior alegria de Satanás, meus irmãos, é quando os filhos de Deus se voltam contra Deus. Quando a gente aponta o dedo na cara de Deus e fala para Deus assim, a culpa é sua, essa é a alegria do inimigo. Nós precisamos pelejar. Mas eu quero ler com você capítulo 1 de Jó, versículo 20. Na minha Bíblia, que nem precisa virar a página. Diz assim a palavra de Deus: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta nenhuma. Ou seja, o inimigo deu um tiro no pé. Investiu contra a vida de Jó, e Jó continuou adorando a Deus. E olha que Jó perdeu, hein? Bens materiais, família. Jó perdeu muita coisa. Mas não atribuiu culpa a Deus. Continuou temente a Deus, se apartando do mal. Continuou o coração íntegro e reto. Quando o inimigo vier contra você, enfrente o inimigo. Quando o inimigo vier contra você, saiba que o desejo dele é que você se volte contra Deus. Saiba que quanto mais fiel você for a Deus, mais alvo do inimigo você será. Quanto mais a sua casa, a sua família estiver consagrada ao Senhor, mais ela será alvo da ação do inimigo. E isso nos chama a vigiar. Isso nos chama a buscar mais a Deus. Isso nos chama a intensificar a nossa oração, nosso jejum. Porque o inimigo não está brincando. Por outro lado, Satanás já está derrotado. Aleluia! O nosso inimigo está desesperado para nos levar junto, mas porque ele já está derrotado. Ou seja, nós estamos em vantagem. E Deus se agrada dos seus servos fiéis. Deus os abençoa. Vocês viram que o texto começa falando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, para depois falar que Jó era um homem bem-sucedido e tinha uma família abençoada? Satanás tenta inverter. Satanás tenta falar, olha, a alegria de Jó é o que ele tem. Toca nisso e ele vai negar o Senhor. Isso não acontece. O que significa que ele era um homem próspero financeiramente, próspero na sua família, na sua piedade, porque ele buscou a Deus primeiro, para depois ser abençoado. A sua alegria não era o que ele tinha, a sua alegria era o Deus que o abençoava. A sua prosperidade era fruto da sua fé, da sua comunhão com Deus. A família abençoada, fruto da sua fé, da sua comunhão com Deus. Esse é o caminho, meus irmãos, para nós vencermos as ciladas, as setas inflamadas do inimigo. Uma vida de integridade, retidão, de temor a Deus e de se apartar do mal. Nós possamos cultivar isso para vencer o inimigo. Nós possamos cultivar isso para de vez em quando perceber que o inimigo está rondando, está tentando, e a gente não abre uma brecha, porque ele entra. A seta entra. A seta entra. Olhando aqui para Jó,
e a atitude de Jó e o finalzinho do capítulo dizendo que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, Satanás foi derrotado nessa batalha. Mas vinha mais ainda. Se você tem interesse, continua lendo o livro de Jó. Hoje eu queria compartilhar isso com você. Duas notícias boas. Satanás já está derrotado. Deus se agrada dos seus servos fiéis. E duas notícias ruins, difíceis, mas para a gente abrir os olhos e vigiar. Saber que o servo de Deus, o servo fiel, é alvo de Satanás. E que o maior objetivo dele é nos voltar contra Deus. É fazer com que a gente coloque o dedo na cara de Deus. Vamos orar? Quero orar pela tua vida. Pode ser que você esteja percebendo o inimigo atuando em alguma área da tua vida. Coloca isso em oração agora. Pode ser que você perceba Deus agindo na tua área profissional ou na área familiar, relacionamento, criação de filhos. Coloca isso diante de Deus. Feche teus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai, diante dessas batalhas espirituais, Senhor Deus, desse mundo que nos cerca, nós não vemos, mas sabemos que nele o inimigo atua para nos atingir, Pai. Mas o Senhor, os teus anjos atuam também para nos proteger. Louvado seja o teu nome por isso, porque nós não estamos sozinhos. Que cada pessoa aqui possa cultivar uma vida de integridade, de retidão, de temor ao Senhor, tão somente ao Senhor, e de empenho em se desviar do mal. Nós não queremos, Pai, aceitar nenhuma forma de pecado, de mentira, nada que desagrade ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nós repreendemos toda ação do maligno, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos garante a vitória. Nós sozinhos não conseguimos, mas o Senhor está conosco. Por isso nós estamos prontos para a luta, para a batalha. Fortalece, Senhor, alguma família que veio precisando ser fortalecida. Restaura, renova, transforma, Senhor Deus. Que o Senhor possa levantar o que está caído. Se o inimigo está tentando derrubar, Pai. Se o inimigo está tentando atingir a família, os filhos, o Senhor possa protegê-los, blindá-los também, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós somos o teu povo. Nós queremos lutar contra as investidas do inimigo. Nós declaramos, Pai, que ele está derrotado e que a vitória vem do Senhor e que nós queremos continuar caminhando em vitória também, Pai. Em nome de Jesus, fortalece os corações. Fortalece os jovens, Pai, como os jovens são tentados, como os jovens são alvo do inimigo, Pai. Os casais, Senhor Deus, também são tentados, Pai. Há uma desatenção, ao adultério. Protege, blinda os casais em nome de Jesus, Pai. Os empresários, Senhor Deus, protege também, Senhor Deus, são tentados financeiramente, outras pessoas também. Nós somos tentados diariamente pela corrupção. Blinda os nossos corações em nome de Jesus, Pai. Que o inimigo não tenha vez, que ele seja envergonhado e derrotado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você agora para cantar um hino que foi escrito por Martim Lutero.